Deus. Paz do Senhor, povo de Deus. Paz do Senhor, você que está me ouvindo. Que Deus possa te abençoar. Rapidamente, em poucas palavras, eu queria deixar um versículo para meditação, para a tua vida, que se encontra em 1 Samuel, o seu capítulo 17, o seu versículo 32. É uma passagem muito conhecida, mas eu acredito que Deus tem uma palavra para a sua vida, que diz assim o versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá à peleja contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteus não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Meus irmãos, essa palavra é linda. Quem nunca ouviu falar de Davi? Quem nunca ouviu falar da história de Davi? Davi foi um grande guerreiro. Davi nos surpreendeu não pelo seu tamanho, mas pelas suas riquezas que ele carregava no seu interior. Quem não se lembra do episódio aonde Deus levanta o rei Saul, só que Saul, por desobedecer a palavra de Deus, Saul, por ter desobedecido a ordenância, os mandamentos de Deus, quando Deus diz a ele para que ele matasse os amalequitas, ele vai desobedecer o mandado de Deus. Samuel percebe a gravidade e Deus agora vai pedir para que Samuel acabe com a dó que ele estava sentindo de Saul e que ele mude agora o seu trajeto em direção a Belém. Nós sabemos que a cidade de Belém, o significado do seu nome é cidade do pão. Agora Samuel, ele está indo em direção a Belém. Ele está indo numa cidade pequena como era de Belém, e todos agora estão assustados, porque Samuel, ele fazia a função de juiz, de sacerdote, de profeta. Samuel é um homem muito importante, e o que ele faria numa cidade tão pequena? Todos se aproximam, perguntam a Samuel se é de paz a sua vinda. Ele diz que é de paz, aproxima-se na casa de Jessé. Nem todos podem entrar na festa, ele está fazendo uma festa, e ele chama todos os filhos de Jessé. Jessé agora vai pegar o que ele tem de melhor. Jessé tem o seu filho Eliabe. Eliabe faz parte do quartel de Israel. Eliabe é um representante do rei Saul. Eliabe, ele tem braços fortes. Eliabe, ele tem pernas fortes. Eliabe é um grande guerreiro, sabe tratar com espada, é um homem belo. Seu pai está orgulhoso. Jessé apresenta Eliabe na frente de Samuel. O profeta Samuel se encanta com o seu olhar, vê que o homem tem jeito para ser rei de Israel, vê que o homem tem porte para ter autoridade sobre Israel. Mas quando Samuel vai tomar a decisão, parece que eu estou vendo o chifre, quando a Bíblia diz que Samuel carregava um chifre portado de azeite, todos estão olhando para a mão de Samuel. Samuel, quando se prontifica a ungir, agora Deus vai dizer para que o profeta Samuel pare. Aleluia, o profeta é falho, o profeta olhou na sua emoção, queria ungir ele, queria escolher, mas Deus diz para Samuel: Samuel, eu não olho como você está vendo, eu olho internamente, eu olho riquezas no seu interior. Samuel está um pouco decepcionado com a sua empolgação perante Eliabe, e agora ele vai trazer todos os filhos de Jessé. Jessé vai apresentar o que ele tem de melhor na sua casa. Só que agora Jessé não vai pegar e não vai citar o nome de Davi. É um homem pequeno, pastoreando ovelhas, é um jovem, é um garoto, aleluia, mas ele tinha riquezas no seu coração. Existem coisas que nós portamos dentro de nós, que talvez o homem não vê, talvez a pessoa não vê com o seu olhar natural. A Bíblia diz que agora eles estão reunidos na sala, louvado seja o nome do Senhor, e agora devido o Jessé tentar esconder a Davi, ele não vai ter outra alternativa a não ser dizer que ele tem mais um filho. Ele vai dizer: não tem mais nenhum. Samuel vai dizer a Jessé, e Jessé vai dizer: tem um.
mas esse é o menor. Aleluia. E agora Samuel vai dizer: pois mande-o chamar, porque ninguém sentará à mesa enquanto ele não chegar. Quando Davi se aproxima da sala, a Bíblia diz que agora ele vai pegar o chifre de azeite e vai derramar. Todos estão olhando para o gesto de Samuel na sala. Ele vai pegar o chifre de azeite e vai derramar sobre a cabeça de Davi. A Bíblia diz que a partir daquele momento ele foi portado pelo Espírito Santo de Deus. A vida de Davi nunca mais foi a mesma, porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. A minha vida, a tua vida nunca é a mesma quando temos um encontro com Deus. Quando Deus se aproxima, quando Deus toma conta da nossa vida, quando nós saímos de nossa insegurança e entregamos tudo na vontade de Deus, Deus permanece no controle da nossa vida. A vontade de Deus é que venhamos estar entregue a Ele em verdade e em espírito. O que me chama a atenção é que agora Davi, ele vai voltar para o seu trabalho cotidiano. Ele vai voltar a cuidar. Talvez naquela noite, Davi não conseguiu dormir de tanta alegria, porque aquilo ficou marcado no seu coração, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Só que agora diz a Bíblia que Israel está enfrentando grandes desafios. Existe um homem que bate no peito, ele é muito forte, o seu nome é Golias, e ele está de frente às terras de Israel, e agora não tem um soldado treinado. Abner, o general de Israel, ele está olhando à frente, e ele percebe que não existe um soldado a qual tenha coragem de entrar na frente da batalha para enfrentar Golias. Golias bate no peito, Golias sai de frente de Israel, e ele diz que se tem algum homem de Israel que pode enfrentar a ele, todos estão com medo. Só que agora Jessé vai pedir para que Davi se aproxime da guerra, levando queijo. Davi é apenas um menino portando queijo, levando marmita. Quando ele chega na terra de Israel, ele vai chegar justamente no momento em que todos estão olhando para Golias e estão com medo. Aleluia. A Bíblia diz que Golias, ele apresenta-se por 40 dias, e a Bíblia é clara dizendo que ele apresenta-se de manhã e que ele apresenta-se à noite. Fazendo as contas, lendo o texto sagrado, eu percebi que ele aparecia na frente de Israel 80 vezes, 40 vezes de manhã, 40 vezes à noite, constantemente. Nós percebemos que todos estavam cansados e envergonhados. Saul não tem coragem, Saul não tem ousadia para lutar. Só que de repente, agora ele percebe que ele está ouvindo um buchicho. Davi se aproxima com seus ouvidos e vai ouvir soldados conversando, dizendo que o homem que derrubar o gigante, o homem que derrubar Golias, vai ter um grande prêmio. Em primeiro prêmio, ele vai casar com a filha do rei. Segundo prêmio, seu pai não vai poder mais pagar impostos. Ele seria um homem bem visto, fazeria parte da linhagem real. Mas o que chama a atenção de Davi não é os presentes do rei. O que chama a atenção de Davi é que agora Golias está afrontando o povo de Deus. O que chama a atenção de Davi é que agora o povo está desesperado, não tem um. E ele diz: quem pensa esse filisteu que é? Quem pensa ele que pode afrontar o exército do Deus vivo? Diz a Bíblia que a notícia corre e agora se aproxima diante a Saul. Saul vai pedir para que chame. E quando Davi se aproxima, entra na sala de Saul. Quando ele vai em direção a Saul, Saul olha para ele e diz: meu filho, ele é um grande guerreiro. Ele é um homem que tem currículo, ele é um homem que tem história. Você é apenas um menino. Nós entendemos e percebemos que um dos grandes desafios na vida de Davi vai ser essa palavra menino. Quando Jessé, lembra da sala dele, quando diz: ele é o menor, ele é pequeno, ele vai acostumar na sua vida com essa palavra menino. Muitas das vezes nós encontramos desafios, desaforos na nossa vida, e se nós não se controlarmos, nós podemos ser abatidos, nós podemos
vão ser nocauteados. Davi, ele vai ouvir essa palavra menino, mas ele vai transmitir uma fé sobrenatural, e ele vai dizer: ah, mas eu tenho história, eu já matei leão, eu já matei urso. A vontade de Davi é tão grande, que ele vai passar essa força para a vida de Saul, ele vai transmitir algo de fé. Diz a Bíblia que agora, convencido Saul, que Davi vai enfrentar o gigante, ele agora vai lhe dar algumas ferramentas, vai lhe dar capacete, vai lhe dar espada, vai lhe dar ferramenta. Ele está pronto para entrar na peleja, só que Davi não vai conseguir dar nenhum passo. Mais uma vez a situação está dizendo para Davi: Davi, você nunca treinou espada. Davi, o que você está fazendo com essa couraça? Davi, o que você está fazendo com esse capacete? Davi, nada vai dar certo na tua vida. Mais uma vez a vida está dizendo para Davi: Davi, você é um derrotado. Davi, você não foi chamado para ser soldado. Mas Davi vai olhar diante as crises, diante de tudo que está contrário à sua vida, ele vai se esvaziar de tudo quanto é tranqueira, e ele vai falar: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Deixa eu repartir para a tua vida: a tua força não está nas tuas mãos, a tua força vem de Deus. A tua força não precisa de força humana, basta apenas você confiar e acreditar, porque Deus é especialista em derrubar todas as barreiras contra a tua vida. Existem situações na nossa vida que vêm contrária a nós, para dizer que nós não vamos conseguir, para dizer que nada vai dar certo na nossa vida. Davi se encontrou em mais uma situação: você é apenas um menino. A situação está dizendo para Davi que ele não vai conseguir, mas diz a Bíblia que Davi vai rejeitar todas essas coisas. Ele sai da sala de Saul dizendo que hoje mesmo traria a cabeça de Golias sobre a sala dele. Ele sai confiante. E a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai no ribeiro. Quando ele se aproxima do ribeiro, ele pega umas 5 pedras e ele vai em direção a Golias. Quando ele vai em direção a Golias, mais uma vez Golias vai dar a risada dele, e mais uma vez a situação vai dizer para ele que ele não vai conseguir. Mais uma vez a situação vai dizer para ele que ele é um fracassado. Agora não basta Golias afrontando ele, os seus irmãos estão desesperados, tentando lutar para que ele desista. O exército de Israel estão ponhando a mão sobre a cabeça, dizendo: Davi vai morrer. Os filisteus estão dando risada, estão dando chacota, e Golias, a situação está contrária. Haja o que acontecer, venha o que vier sobre a tua vida, não importa o nocaute que o diabo está querendo dar na sua vida, a força, a tua força precisa estar no Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus está te dando força nessa noite, para diante dessas dificuldades, para diante dessas lutas. Deus vai derrubar toda a fúria do diabo contra a tua vida. Apenas confia no Senhor, porque Deus quer te dar vitória nessa hora. Davi sabia que ele precisava confiar no Senhor. Ele vai dizer a Golias: tu vem com o que quiser, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele se prontifica, o texto é claro dizendo que ele vai correr em direção a Golias. Golias está indo em sua direção. E parece que eu estou vendo ele firmando o pé, por ele escorregando do chão, e ele correndo em direção ao gigante. Ele pega uma pedra e lhe acerta bem na cabeça. A Bíblia diz que agora ele nocauteia e cai ao chão. E ele vai em direção a Golias. Ele sobe sobre o peito de Golias. Ele pega a espada, que toda a vida disse para ele que ele não poderia guerrear com a espada. Ele vai pegar a espada e vai cortar a cabeça de Golias. Deus está te dando autoridade para vencer desafios dessa noite. Deus está te dando autoridade para romper barreiras nessa noite. Deus está te dando autoridade para não desistir. E a primeira coisa que ele vai fazer, parece que eu estou vendo um silêncio em Israel. Aqueles que não acreditavam do lado de Israel de Davi estão perplexos, assustados. Os filisteus estão assustados porque o Golias, aqueles a qual eles acreditavam, está no chão. E agora vão assistir Davi pegando a espada muito pesada, com muito esforço, e cortando a cabeça de Golias. Diz a Bíblia que agora ele pega-se a cabeça de Golias, e ele vira, e ele vai sair de Gibeá, e vai em direção a Jerusalém. Acredita-se que ele vai andar 10 quilômetros com a cabeça de Golias. Ou seja, ele é um campeão porque Deus o escolheu. Eu quero te dizer uma coisa:
não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa o tempo difícil, não desista. Não importa esse tempo de pandemia, não importa o que esteja te assustando, nunca desista diante das crises, nunca desista diante das dificuldades, porque Deus sempre está de braços abertos para te ajudar. Apenas confie nele, apenas acredite nele. O mais interessante é que Saul vai dizer ao general Abner: de onde é este menino Abner? Abner vai dizer: eu conjuro-te pela minha vida, pela tua vida, que eu não sei. Ele vai dizer: mande-o chamar. Agora Abner vai ter que lhe tratar com todo respeito, porque existia riquezas na vida daquele menino, existia riquezas que ele portava dentro de si, que não estava na aparência. Deus não te chamou para aceitar, aleluia, toda provocação. Deus te chamou para você transparecer riquezas no seu interior. Talvez o inimigo está dizendo para a tua vida que o gigante vai te parar. Talvez o inimigo está dizendo para a tua vida que o gigante vai te bloquear. Talvez a situação está dizendo para você que você não vai conseguir. Mas eu tenho uma palavra para te dizer nesta hora: Deus é maior sobre a tua vida. Deus está te dando força nessa noite. Se você crê, tome posse da sua vitória. Que Deus possa te revestir do Espírito Santo, porque quando nós somos revestidos pelo Espírito Santo, não existe barreira, não existe luta, não existe dificuldade que possa parar diante do nosso Deus. Que você possa ficar com essa palavra e que nada pare aquilo que Deus projetou sobre a tua vida. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço.